E aí, galera, 1º de fevereiro de 2024, estamos aqui com mais um programa para política. A semana tem sido animada, né? Na última terça-feira, esse é o tema do programa de hoje. Na última terça-feira, o general Heleno foi intimado para dar esclarecimentos à Polícia Federal sobre a arapongagem que se aplicou na ABIN durante a gestão do deputado Ramagem, lembrando que o general Heleno era o ministro responsável pela ABIN naquele momento. Ele era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E o programa de hoje tem o seguinte título, para a gente analisar essa questão: Heleno de Troia, um cavalo intimado. Ô Emerson, explica um pouco para a gente o que história é essa de Heleno de Troia, cavalo intimado? O que é que está vendo? Deixa, deixa eu primeiro tentar fazer aqui uma explicação aqui. General, não precisa dar seu depoimento agora, não. Na Não, próxima não, semana o senhor se manifesta na eu sei, Polícia Federal. é só ouvir, não sei de nada, não sei de nada. Primeiro, um elogio à beleza, ao charme, à inteligência desse grande patriota. Não é? Quando ele aparece na televisão, professor Garcia, eu não sei como é que não cai, né? A, a transmissão diante de toda daquela aura que é transmitida pela TV. Agora você vê, a república do genocídio, a república da corrupção, a república do golpe, agora também a república da arapongagem, né? Que foi o desgoverno anterior. Quer dizer, quantos casos de arapongagem? A gente via que o bolsonarismo, ele gosta da arapongagem, né? Vários deputados, um senador envolvido em tentativas de arapongagem, né? O senador da SWAT contra o ministro Alexandre de Moraes. Sabíamos do gabinete do ódio, né? Que dispersava fake news de dentro do palácio, né? Tinha um outro, diz que a cabeça mesmo ficava lá perto do Lago Sul, mas o gabinete do ódio era um puxadinho, né? Mas agora nós sabemos que a estrutura de Estado, de uma agência de inteligência, foi usada para fins privados, pessoais, deletérios, fascistas. Ou seja, quem mandava na ABIN oficial era a ABIN paralela, se criou uma ABIN paralela. E como é que se cria uma ABIN paralela sem o conhecimento de todas as pessoas envolvidas no trabalho de inteligência, particularmente daquela pessoa responsável, né, pela segurança no Planalto, né? E todo mundo ali, inclusive comprovadamente consultado sobre o tema, né? Houve já uma delação que o coloca no centro, vamos dizer assim, das desconfianças, né? Por isso que ele foi intimado agora, esta figura charmosa que você mencionou, né? Mais uma vez vai lá encantar os agentes da Polícia Federal com, com o seu charme e inteligência, professor Garcia. Nas redes as pessoas estão fazendo umas postagens aqui no Twitter, algumas postagens sobre o fato, né? E tem um camarada aqui. Mas talvez seja bom fechar o teu microfone enquanto que está vendo um Sim, barulho aí. certo. Pessoal, o pessoal está aqui animado, comentando e tal, enfim. Então, participação política nesse fato, a intimação de general Heleno. Então, tem um internauta aqui que postou o seguinte: é o Antônio José Fontoura. Ele disse: agora o general Gardenal Heleno, meu Deus, terá que abandonar o sarcófago para depor na Polícia Federal. Sarcófago? Isso me lembra. Não vou dizer não que me lembra. Isso me lembra de um desenho que eu assistia quando eu era criança, os Thundercats. Tem mais comentários. Chayane Oliveira diz: parabéns, Polícia Federal, para cima dessa corja. Olha isso.
General vai dizer que não sabia, né, Bolsonaro? DJ Mix diz isso. Marcelo, outro perfil, diz ele ainda manda na ABIN. Quando a gente observa, logicamente eu selecionei aqui, porque tem um bando de bolsonarista exótico e maluco aqui, exaltando, dizendo um grande general, tal. Picaretagem de sempre que a gente conhece. Mas esse fato, ele ainda foi um fato relevante na semana passada, e é relevante ainda esta semana, porque demonstra os perigos que a democracia brasileira enfrentou. Não foram poucos perigos, não. Desde o Aerococa, desde o momento em que o segundo avião presidencial da comitiva, Jair Bolsonaro, levou uma maleta carregada de cocaína, com 39 quilos de cocaína, parou na Espanha, e essa maleta foi apreendida e seu portador preso, desde esse momento que a gente já sabia, todo mundo sabia, que o Gabinete de Segurança Institucional estava permeado por criminalidade. Até onde o general Heleno está envolvido é uma questão que a Polícia Federal vai apurar. Também não é o que interessa mais, o que não é a figura desse camarada, ele individualmente considerado, que interessa aqui. O que interessa são os fatos em torno, tanto do Gabinete de Segurança Institucional, quanto da ABIN paralela. Esses sim é que são, estes sim é que são fatos relevantes, porque eles demonstram que o aparelhamento que aconteceu no Estado brasileiro durante o governo Jair Bolsonaro foi um aparelhamento para o golpe. E é lógico que a criminalidade, tanto miúda, ladrão de galinha, roubando não sei o quê, desviando um colar, um relógio. Além da criminalidade miúda, também tem uma criminalidade organizada, também tem associação criminosa, a depender das investigações da Polícia Federal, mas, de fato, é uma situação muito sensível. Todos nós sabíamos já. A denúncia de que havia uma ABIN paralela foi feita pelo finado Gustavo Bebiano, que já disse que havia uma ABIN paralela, que essa ABIN era coordenada por Carlos Bolsonaro, essa ABIN paralela também era chamada de Gabinete do Ódio. Todo mundo no Congresso Nacional, na imprensa, quem acompanha o noticiário brasileiro, todo mundo sabe que isso existiu no governo Bolsonaro, não há nenhuma surpresa aí. A questão é que, no Estado democrático de direito, é preciso ir apurando, e na medida em que os fatos vão sendo apurados, as responsabilidades vão sendo atribuídas, né, Emerson? Mas que vai dar confusão, vai, porque esse pessoal está comprometido até o pescoço, né? Opa, professor Garcês, olha, o difícil é o seguinte, o troiano, né, explicar o seguinte, o troiano eu falo porque tem uma troiana famosa e tem também um troiano famoso, né? Aí você vai ver aí qual é do que eu estou falando. No mito, né? É difícil ao troiano explicar por que é o Gardenal, por que é que a ABIN agia sem ele saber de nada, né? Sem ele autorizar nada, se durante o governo anterior a ABIN ela ficava diretamente submetida ao Gabinete de Segurança Institucional, que era por ele dirigido, né? Então, quem era o chefe de Alexandre Ramagem? Quem era o chefe, que era o diretor da ABIN? Era justamente o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, porque o ABIN estava subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional durante o governo anterior, né? Então, nós observamos que é uma situação inexplicável. Como é que um subordinado seu, uma agência inteiramente subordinada ao órgão que você preside, faz qualquer coisa e você não sabe, né? E com equipamentos nas mãos de um vereador federal do Rio de Janeiro, né? Equipamentos que também foram levados depois pelo diretor, numa época em que ele não era mais diretor, né? E durante as buscas, o professor Garcês, por provas e equipamentos, diz que o mar de Angra dos Reis ele se tornou uma verdadeira loja de celulares, viu, professor? Foram navegar pelo mar, né? E
me parece que alguns equipamentos eletrônicos podem ter afundado ali no mar de Angra. Então, o que tem de caranguejo, o que tem de, de peixinho que ganhou laptop, está todo mundo conectado no fundo do mar, tá entendendo? Peixoto, como é que você tá? Tudo bem, Salmão? E, rapaz, que iPhone é esse? De última geração, rapaz, que eu ganhei aqui. Que maravilha! E quem foi que doou? Esse rapaz caiu aqui do céu, foi caindo, passou um barco aqui e caiu tanto equipamento eletrônico, mas agora o bom é que o fundo do mar está conectado, professor Garcia. Está circulando nas redes aqui um meme que é o seguinte: o general Heleno fala ao ouvido do ex-presidente Bolsonaro e diz o seguinte, sussurra, né? Diz, tá chegando a minha hora de pescar às 5 da manhã. Aí Bolsonaro não esquece a minhoca, mas a questão é a seguinte, alguém acredita que a criminalidade organizada não caracterizou todos os aspectos do governo Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E não são suposições. Nós temos a bancada bolsonarista no Congresso Nacional envolvida até o pescoço em tentativas de golpe anteriores ao 8 de janeiro, financiamento de atos golpistas, o ex-deputado, famigerado ex-deputado Daniel Silveira, preso, o outro bolsonarista, que era o deputado estadual no Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, preso, os deputados mais bolsonaristas, mais, digamos assim, entusiasmados, visitados pela Polícia Federal de forma muito justa, como o Carlos Jordi e o deputado Ramagem. Então, nós sabemos que a criminalidade dá na leva, nós sabemos até que o Ministério da Justiça, durante o governo Bolsonaro, organizou lista de pessoas para que elas fossem perseguidas, de pessoas que eram contra o fascismo. Então, é um governo da criminalidade, foi um governo da criminalidade, foi um governo da canalha, foi um governo da bandidagem, e a gente não deve ter vergonha de ser brasileiro por termos escolhido esses bandidos para governar o Brasil, não. Mas nós temos, sim, que ter vergonha do governo que assaltou e ocupou o Palácio do Planalto durante 4 anos. Foi uma situação muito brutal e que a gente não deseja para país nenhum. Ainda no Twitter, tem um perfil aqui que acredita em... Você sabe como são essas pessoas, assim. Deve ser um jovem, né? Assim, muito inocente, muito... O perfil é Observatório 166. Diz assim, não vou lhe tocar, no caso do general Heleno, não vão tocar nele. A única punição será morrer sozinho com a sua consciência. Com a sua consciência, Emerson. O cidadão apronta aquela lambança no Haiti. O cidadão se espoja durante as Olimpíadas no Brasil. O camarada, para integrar o governo Bolsonaro, se agacha até o nível mais baixo. O camarada abraça, ou não nega, abraça a tese da terra plana. Chefia o Gabinete de Segurança Institucional por 4 anos. Na sugestão, nós temos essa perseguição representada pela biparalela, pelo Gabinete do Ódio. Temos militares saindo pelo ladrão. Temos as Forças Armadas ligadas, inclusive, ao próprio general Heleno, e aquela cúpula militar bolsonarista, planejando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Então, nesse cenário, o que é que a gente pode concluir? O que é que nós vamos concluir nesse cenário? Se nós temos tudo isso, nós temos um esquema quadrilheiro, um esquema de assalto do Brasil, um esquema para vilipendiar as instituições, e a única forma que nós podemos adotar num ambiente democrático é punir essas pessoas. O general Heleno, em razão da idade, muito dificilmente vai preso, ainda que esteja implicado, porque são questões humanitárias e tal, mas seguramente, se as investigações apontarem seu envolvimento, seguramente será responsabilizado de alguma maneira.
E se não apontarem, se o general Heleno não estiver envolvido de nenhuma maneira, podemos dar a ele o troféu da pessoa mais cega, da pessoa, aliás, mais cega não, da pessoa que menos compreende, que menos vê, que menos escuta, que menos interpreta, que já passou por Brasília. Mas que aí não é possível, né? É o troféu Burro de Troia. Esse daí vai direto. Agora, eu fiquei preocupado com o crime ecológico aqui, professor Garcia, porque você disse que o troiano está pensando em fazer pescarias. Né? Você sabe que pescaria com rede de arrasto, pescaria com dinamite, elas são predatórias, porque elas matam, né, toda a fauna marinha e é uma covardia, né? Não pode ser considerado pescaria. Eu imagino uma pessoa horrorosa, uma pessoa feia, de alma e de corpo, para pescar. Imagine colocar a cara assim dentro da água, ela vai matar toda a fauna ali existente. Então imagine o troiano, espera aí, não precisa de rede, não precisa de nada. Eu vou colocar só minha cara aqui dentro do mar de Angra. Não sobrevive ninguém, professor Garcia. Não sobrevive, vai matar toda a fauna marinha e eu acho que a flora e até os plânctons e os fitoplânctons estão necessários para a formação do petróleo também vão morrer, viu? Então eu aconselho essa figura a não fazer pescaria nenhuma, porque se ele chegar, mata tudo. É um crime ecológico grave. Você vê, as investigações elas estão avançando, né? Com a quebra de sigilo e a busca, né? Foi feita lá contra os endereços do deputado Ramagem e também contra os endereços da família, né? E o que foi encontrado seguramente vai implicar o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo anterior, né? Por quê? Porque o Gabinete do Ódio, que era responsável por disseminar as fake news, ele recebia informações da estrutura da ABIN. Informações, era tudo passado para ele, uma estrutura paralela de espionagem, mas que se alimentava de uma instituição de Estado, que é a ABIN, a a Agência de Inteligência, né, Brasileira de Inteligência. Ela é uma instituição de Estado. Aqueles funcionários que trabalham lá são pagos com dinheiro público, o meu, o seu, o nosso, e eles não podem servir como marapongas privados, né? Como marocas privadas da vida alheia. Né? E estavam servindo para isso, alguns constrangidos, né? E outros de boa vontade. Inclusive, o diretor, né? Um dos diretores da ABIN foi afastado agora, recentemente, pelo presidente Lula, o vice. Né? E essa estrutura ela tem que ser revista, professor Garcia. Não é possível a gente manter uma agência com esse tipo de configuração. Ela tem que ser revisitada. Ela tem que se submeter radicalmente àquilo para o qual ela foi criada. É claro que no governo Lula ela está fazendo isso, mas é preciso visitar ali na BIM quem foi que colaborou, na agência de inteligência, vamos saber, vamos puxar aqui, né, o histórico de quem de boa vontade ou mesmo de modo constrangido colaborou e forneceu ilegalmente, porque eu acho que você no exercício da sua função pública, eu acho não, é uma obrigação, se você for constrangido a cometer um ato ilegal, você, como funcionário público, vai dizer: eu não vou fazer isso, não. Vai ser exonerado. Então, exonere. Né? Depois eu volto, mas eu não vou cometer esse crime. O funcionário público ele não pode ser constrangido a cometer um crime. E é isso que os funcionários da ABIN, que foram forçados, né, pela gestão anterior, foram obrigados a fazer. Outros não, fizeram de boa vontade, porque eram bolsonaristas e fascistas. Mas quem não fez de boa vontade tem que se defender e tem que dizer que foi constrangido a fazer. Né? E a BIM precisa ser revisitada com uma lupa. Né? Essa estrutura paralela de espionagem é uma evidência gravíssima de que toda a estrutura de Estado foi aparelhada para um golpe de Estado, ou diretamente para um golpe de Estado, para fornecer material, para engrossar as fake news, ou para criar uma rede de extorsão contra agentes públicos.
Esses eram os dois objetivos: extorquir, né? Chantagear. Se você não fizer isso, eu vou divulgar isso, eu vou divulgar aquilo, eu vou divulgar que você não chupa picolé de manga, você chupa picolé de caju, né? O que eles tiverem conseguido levantar, ou para engrossar as fake news com alguma verossimilhança. Então, foi usado para isso. E é gravíssimo que o aparato de Estado tenha sido corrompido a esse ponto, professor Garcia. Você veja, eu não sei se a galera se recorda aqui, pessoal, não sei se vocês estão lembrando, mas o general Augusto Heleno ele foi convocado para participar, para depor, na CPI dos autos golpistas, e ele compareceu mais ou menos em meados de setembro de 2023. Pelo menos nós podemos ficar tranquilos, Emerson, porque o general Augusto Heleno sempre diz a verdade. Por exemplo, na CPI ele falou o seguinte, ele disse que Mauro Cid não estava presente em nenhuma reunião com militares de alta patente e tal, e que o Mauro Cid simplesmente não participava de nada. Vou citar textualmente o general Heleno. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura de um ajudante de ordens sentar em uma reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. O general Heleno esclarecendo a importância dos comandantes de força no Brasil, apontado como o pior exército do mundo, porque é um exército que só se dedica a mamar. No caso, me refiro ao exército, né? Aí, muito bem, no decorrer da sessão, lá na CPI, em setembro do ano passado, tal, PPP, aquela história toda, aí mostraram a ele, ao general, uma foto de uma reunião com esses militares e tal, papapá, e Mauro Cid estava na reunião. Então, isso. E aí, como é que é? O senhor estava aí, como o senhor disse que ele nunca participou, mas e essa foto? E essa foto? Aí, olha só, foi assim, ó. A foto mostrava o general Heleno e Mauro Cid numa reunião com o ministro da Defesa e com os comandantes das três forças, na época, né? Aí, Augusto Heleno. E o senhor acha, Augusto Heleno diz, a imagem fala por mil palavras, olha a posição, ele quis dizer, primeiro ele disse que o Mauro Cid nunca participava, era absurdo imaginar isso. Quando ele foi confrontado com a foto, ele falou, não, veja a posição, ele não estava participando da reunião, ele estava presente, mas ele não tinha direito de fala, ele não podia se manifestar. Rapaz, sinceramente, esse pessoal, o bolsonarismo, está tão habituado a mentir, e os seguidores fanáticos do bolsonarismo estão tão habituados a aplaudir que esse pessoal não tem mais não tem nenhum pudor, não tem nenhuma vergonha mais. O fato que importa, né, no meio dessa patuscada toda, nós não podemos admitir que o Estado brasileiro seja utilizado para coagir a democracia, porque essa prática aí é uma prática ditatorial. O aparato de Estado é utilizado para constranger, para limitar a atuação dos democratas, das pessoas que acreditam e lutam pela democracia, nos cenários ditatoriais. Bolsonaro tentou, num ambiente extremamente absurdo, né, como foi o ambiente do seu governo, cheio de malabarismos retóricos, com muita corrupção, muita picaretagem, muita loucura, tentou implantar algum tipo tentou plantar uma semente ditatorial que desabrochou durante seu próprio governo. Mas essa semente não tinha condições de se ramificar, por quê? Em primeiro lugar, fora do Brasil não havia condições. Ninguém admitiria fora do Brasil uma ditadura, ainda que uma ditadura sem tanques na rua, implantada por Jair Bolsonaro. Isso aí ninguém admitiria. E no Brasil nós já cultivamos de maneira tal o sentimento democrático que, apesar de todas as dificuldades, a sociedade brasileira é mais democrática do que autoritária, pelo menos é mais favorável, perdão, eu me equivoquei aqui, é mais favorável à realização de eleições e à inexistência de censura por parte do Estado, à inexistência de constrangimento para as pessoas e tal, é mais favorável a isso do que a uma ditadura.
Eu tinha falado que é uma sociedade democrática, foi um equívoco. E a sociedade brasileira, fazendo esse parêntese aqui, é brutalmente autoritária, porque é uma sociedade, na linha do que diz Gessé Souza, é uma sociedade que reflete ainda as nossas estruturas escravocratas, as estruturas que se desenvolveram no Brasil durante o período colonial e que ainda estão por aqui, Emerson. Olha, professor Garcia, esse pessoal é uma mistura explosiva, né? Neocide com Gardenal. Imagine isso. Isso é uma contaminação química. São verdadeiros lixos atômicos que esse pessoal, se você colocar numa bacia e misturar, né? Eu me lembro a coragem bolsonarista, né? Me lembra muito uma historinha que eu vou lhe contar aqui sobre um pregador do interior, daquelas cidadezinhas pequenininhas do interior, estava fazendo uma pregação, né? E ele se exaltou e começou a ofender muito o diabo, né? Começou a ficar muito bravo com o diabo. Ah, vou para o diabo! E ofendeu, e ofendeu, e ofendeu. E era o período de carnaval, professor Gastar. Estava passando um bloco na rua e começou a chover, e um sujeito que estava fantasiado de diabo, para se abrigar da chuva, correu para a igreja, ficou na porta da igreja. Quando o pregador viu aquele indivíduo vestido de diabo na porta da igreja, depois de falar tão mal da figura do diabo, se assustou e saiu correndo juntamente com todos os aqueles que estavam assistindo ali. Uma velhinha com dificuldade de locomoção, que estava bem perto, inclusive, lá do rapaz que estava se abrigando e que foi confundido com essa entidade maligna, virou-se para ele e disse: oi, seu moço, eu mesmo não tenho nada contra o senhor, não. Eu sempre encaixei, inclusive, muito simpático, viu? E é como eles se comportam quando são confrontados, né? Não, eu não sei de nada, não, né? Neocide, ele não tinha, assim, não participava de reuniões, ele também não tinha tanta importância, assim, né? Eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não falei nada. Não sei de nada, não falei nada, não sei de nada, né? Não sei de nada. E é assim que eles se comportam, quando confrontados. Agora, imagine umas figuras dessa numa guerra, hein, professor? Imagine, né? Não vão, não. Vão ficar Não atrás vão dos. nunca. Não vão nunca. Como disse o Renato Russo, com o cu na mão, né? Vão ficar. Porque você sabe que cu é uma palavra portuguesa que significa bunda, né? Como disse Renato Russo, né? Em Faroeste Caboclo, né? Estou citando, estou fazendo uma citação. E não vão, não. Eu vou mandar as pessoas das comunidades morrerem lá. Eles querem. Para pobre morrendo, eles acham bom, né? Pimenta nos olhos dos outros, eles acham ótimo. Incentivam, né? Mas eles não. Eles vão ficar recebendo os gordos salários que, na época do governo Bolsonaro, superavam os 100 mil reais, viu, professor Garcia? As gratificações eram gordíssimas. Eram altíssimas. Alguns, inclusive, comprovadamente, tinham salários que superavam os 300 mil reais, né? Então, esse pessoal patriota foi muito bem remunerado com o dinheiro da viúva, foi muito bem remunerado com o leitinho das tetas do país, né? Além de todo o leite condensado, além de toda a picanha, além de toda a prótese peniana de 60 mil reais, de 21 centímetros, ainda mamavam desbragadamente, inclusive, que lembra o sobrenome de um deles, né, professor Garcia? Sem dúvida. Olha, só para a gente encerrar aqui, logicamente não vai afetar nada aqui, mas uma notícia para a gente fechar. Ontem foi divulgado que o empresário Luciano Hang, mais conhecido como o Velho da Havan, foi condenado em 85 milhões de reais por coagir seus empregados para votarem em Bolsonaro. Talvez não represente nada para ele, porque ele disse na CPI dos atos golpistas que 2 milhões de reais para ele era dinheiro de café. 85 milhões de reais realmente não deve ser muita coisa não para o camarada, mas já dá para o camarada sentir e ir começando a semana já no ritmo, já Agora, pegando o pique, né, Emerson? o BNDES diz:
Luciano, para nós devolva aí os empréstimos, meu filho. Começa a devolver os empréstimos. Aí não faça isso, não. Toque no outro assunto. Condenação em 85 milhões, tudo bem. Agora, devolver dinheiro do BNDES, aí não faça isso, que você está constrangendo o velho da Havan, e isso aí pode ser aquele negócio, como é? Quando o camarada é mais velho, você fica brincando, sei lá, você está discriminando os idosos. Não faça isso. Ele vai Não voltar faça para as isso. páginas do Homem-Aranha, né? Acho que tem um vilão chamado Abutre que é muito parecido, né? E Doutor Silvana também, do Shazam. Bastante. Bom, Emerson, queria agradecer a sua presença aqui. Gente, vocês que acompanharam o Papo Política mais uma semana, muito obrigado por estarem aqui. Curtam, deixem um like. Aí. O canal está começando. Nós gostamos, enfim, dessa interação aqui todas as quintas-feiras, às 15 horas. É isso aí. Nunca deixem de bater papo, de conversar, de se interessar. Vamos ler muito, vamos conversar e vamos fazer política. É fazendo política, interagindo com as pessoas que a gente conhece, que nós podemos contribuir para que o Brasil continue sempre avançando. É isso, gente. Até a próxima semana, com mais um programa para política aqui no canal Dose Dupla. Forte abraço.